Olá, amados, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos. A Deus a honra, a glória e o louvor, porque somente Ele é digno de louvor. Vamos dar uma pequena meditada aqui em poucas palavras a respeito do que está escrito no livro de João, ou melhor, 1 João, no capítulo 5, no versículo 18, que diz assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus o protege e o maligno não o toca. É um versículo interessante, porque ele trata de proteção. Essa proteção não é para todos os habitantes da terra, não é essa que está aqui. Existe uma proteção geral para todos os habitantes da terra em relação à morte, em relação a pragas e muitas desgraças. Por quê? Porque se Deus não tivesse emitido uma ordem, Satanás e os demônios já teria destruído toda a população da terra. Então existe essa proteção geral, uma ordem de Deus. Qualquer coisa, qualquer demônio ou Satanás faça com uma pessoa, eles precisam da autorização de Deus. Mas essa palavra em particular, ela não trata de toda a humanidade. Ela trata apenas daqueles que servem a Deus. Tanto é que ele fala: sabemos que aquele que é nascido de Deus. Nascido de Deus é o que está, é o que está lá nos evangelhos, onde Jesus fala para Nicodemos. Nicodemos era um homem inteligente da época, e ele foi ter com Jesus à noite. Por quê? Porque para ele seria vergonhoso, ele, um homem capacitado de inteligência, conversar com Jesus, que era apenas um galileu. E naquela época o galileu era como se fosse uma pessoa mais baixa do mundo. Sei lá, é como você fosse pedir informação a uma pessoa que tem um histórico, segundo eles, tanto de pobreza como também de ignorância. Pessoas pouco cultas. Ou então ele foi à noite para que as pessoas não vissem. E Jesus fala a respeito desse nascimento. Aí ele fala assim: todo aquele que não nascer de novo não poderá entrar no reino dos céus. Aí Nicodemos, super inteligente, ele diz: poderia eu, porventura, entrar no ventre da minha mãe para nascer novamente? Aí Jesus disse: não, aquele que não nascer da água e do Espírito, de maneira alguma entrará no reino dos céus. Então, o novo nascimento é quando há uma conversão, quando o homem resolve, por Cristo, pelo Evangelho de Jesus, deixar o mundo e o pecado e servir a Deus. Então, esses que é os nascidos de novo, que João está falando aqui na sua primeira carta. Já um pouquinho antes do Apocalipse, ele escreve 3 cartas. Então, que proteção é essa? Essa proteção, para o que foram nascidos de Deus e que não estão no pecado, não precisa estar se preocupando com tanta coisa. Existe tanto crente cabeça dura, com tantas bobeiras na cabeça, eu nunca vi igual. Tem gente que vai para a sessão do descarrego toda semana. Tem gente que vai na igreja pedir uma oração porque acha que tem alguma coisa ruim nela. Cara, isso não existe na vida de crente. A não ser que sejam pessoas que não sejam temente a Deus e nem tenham andado segundo os mandamentos de Cristo e tenham andado no pecado. A esses, Satanás brinca. Essa é a grande verdade. Satanás bagunça a vida dele. Mas quem é temente a Deus, segue os mandamentos de Cristo e não anda na prática do pecado, não precisa se preocupar com macumba, com bruxaria, olho gordo, olho grande, sei lá que olho que seja. Nada disso atinge. Porque a Bíblia diz que aquele que é de Deus, o maligno não toca, não atinge e não tem nenhuma influência na vida dessa pessoa. Basta apenas estar com Cristo, que não é tão difícil. E lembre-se, servir a Deus não é difícil.
Difícil é deixar o pecado. Até a próxima, querendo Deus, e que Deus os abençoe.